Romanos 1:17 NVI. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Explicação detalhada. Contexto geral da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição teológica profunda do Evangelho, onde ele explica a condição humana diante de Deus e a necessidade da salvação pela fé em Jesus Cristo. Romanos 1:17. É um dos versículos-chave desta carta e serve como um resumo do tema central do livro, a justificação pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aqui, Paulo está falando sobre o Evangelho, a boa nova da salvação em Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas uma mensagem sobre o que Deus fez em Cristo, mas é também o meio pelo qual Deus revela sua justiça. Justiça de Deus pode ser interpretada de duas formas principais. 1. A justiça que pertence a Deus. Este é o aspecto do caráter de Deus que é justo e reto. Ele sempre age de acordo com o que é certo. 2. A justiça que Deus dá. No contexto de Romanos, esta é a principal ênfase de Paulo. Refere-se à justiça que Deus concede aos pecadores como um presente, algo que não pode ser alcançado por obras humanas. Deus, por meio do Evangelho, oferece a justificação que é recebida pela fé. A palavra revelada significa que essa justiça era algo anteriormente velado, mas que agora, através do Evangelho, foi plenamente revelada. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Esta frase descreve a natureza da justiça de Deus no Evangelho. É uma justiça que se recebe pela fé, do começo ao fim. Ou seja, desde o momento inicial em que uma pessoa confia em Deus, até a continuidade de sua vida cristã, tudo depende da fé. Não há espaço para obras humanas como meio de alcançar essa justiça. Paulo enfatiza que a salvação é inteiramente baseada na fé, começando com a confiança em Deus e sendo sustentada por ela até o fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo cita o Antigo Testamento, especificamente Abacuque 2:4, para reforçar sua declaração. Em Abacuque, Deus encoraja o profeta a confiar nele, apesar das dificuldades que o povo de Judá estava enfrentando. A frase, o justo viverá pela fé, reflete a ideia de que aqueles que são considerados justos diante de Deus são aqueles que confiam nele completamente, e essa confiança se reflete em todos os aspectos de suas vidas. No contexto de Romanos, Paulo usa essa citação para afirmar que a justiça diante de Deus é algo que se baseia na fé. Não é algo que se ganha por mérito ou por boas obras, mas algo concedido por Deus àqueles que confiam nele. Temas centrais. 1. Justificação pela fé. Este versículo é a chave para o entendimento da doutrina da justificação pela fé, que Paulo desenvolve em toda a carta aos Romanos. A justiça de Deus é atribuída ao crente pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei ou qualquer esforço humano. Isso significa que a justiça que Deus exige para a salvação é dada como um presente àqueles que acreditam em Jesus. 2. A justiça de Deus. A justiça de Deus aqui também indica sua fidelidade em manter suas promessas. Deus prometeu desde o Antigo Testamento que os justos viveriam pela fé. E Paulo vê o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Por meio de Cristo, Deus está sendo justo ao perdoar pecadores e justificar aqueles que colocam sua fé nele. 3. A vida pela fé. A fé não é apenas o meio de entrar no relacionamento com Deus. É também o princípio pelo qual o justo vive continuamente. Aqueles que foram justificados pela fé não apenas começam sua jornada cristã pela fé, mas devem viver por ela dia após dia, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Essa confiança contínua na graça de Deus é essencial para a vida cristã. Aplicação prática. Salvação pela fé. Não por obras. Este versículo reforça a verdade de que a salvação não pode ser alcançada através de esforços humanos. Não importa quão boas sejam as ações de uma pessoa, é somente pela fé em Cristo que alguém pode ser considerado justo diante de Deus. A confiança contínua em Deus. Para os cristãos, viver pela fé não significa apenas acreditar em Deus no momento da conversão, mas confiar nele em todas as situações da vida. Assim como Abacuque foi chamado a viver pela fé em meio a uma situação difícil, os cristãos são chamados a confiar em Deus em todos os momentos. A revelação do Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual Deus revela sua justiça. Isso sublinha a importância de proclamar o Evangelho, já que é por meio dele que as pessoas podem conhecer e experimentar a justiça de Deus. Conclusão.
Romanos 1,17 encapsula o coração da mensagem cristã. A salvação vem através da fé em Jesus Cristo, e essa fé é o meio pelo qual o crente é justificado e vive diante de Deus. A justiça que Deus requer é oferecida como um presente àqueles que confiam nele. E a vida cristã deve ser marcada por uma confiança contínua no poder e na fidelidade de Deus.